Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esta videoaula. Aqui, o professor Divacilemos com mais uma aula de matemática para você. Desta vez, vamos apresentar a aula recordando a operação subtração. Então, vemos aí na imagem um diálogo entre dois alunos, onde um diz: Você sabia que em nossa sala de aula há 37 carteiras e apenas 25 alunos? A diferença é de 12 carteiras. O outro vai e também pergunta: Quer dizer que sobraram 12 carteiras vazias? Vamos ver o que eles estão querendo dizer com isso? Vemos que 37 é um número ímpar. 25 também é um número ímpar. E o 12 é um número par. Então vejamos bem o que eles estão querendo nos mostrar com isso. Então veja bem o que é que está dizendo aqui abaixo. Numa subtração, temos os termos. Então vejamos os termos da subtração. No caso, o 37, que representa as carteiras, está aqui, é o minuendo. O 25, que representa os alunos, é o subtraindo. Então, você já sabe que o 37, o número da parte de cima, é o minuendo. O outro, que vem logo após abaixo, é o subtraindo, ok? E o 12, que é a diferença das carteiras, chama-se resto ou diferença. Então, você nunca deve esquecer que minuendo, subtraindo e a partir do traço, na parte de baixo do traço, após o traço, chama-se resto ou diferença. Após você ficar sabendo disso, vamos a um pequeno exercício, ok? Então veja bem. O exercício diz o seguinte: vamos ver? Responda com atenção, ok? Primeiro você tem que prestar atenção para depois responder a questão. Então diz assim: responda com atenção. Marque X na resposta certa. Então vejamos. A letra A diz: a diferença entre dois números ímpares será sempre um número. Então vejamos bem. Aqui na nossa continha, na parte de cima, vemos que 37, o minuendo, é um número ímpar, como eu falei no início. O 25, o subtraindo, também é um número ímpar. E o resto, ou a diferença, é um número par. Então, aqui mandou responder com atenção e que marcássemos a resposta correta. Então, a diferença entre dois números ímpares será sempre um número par ou ímpar. Vejamos bem, 37 é ímpar, 25 é ímpar e o resto, a diferença é par. Isso quer dizer que nós prestamos atenção à diferença entre dois números ímpares será sempre um número par. 12 não é par? Então você marca um X onde tem o nome par, no quadradinho que está escrito à sua direita, o nome par. Por quê? Porque 37 é ímpar, 25 é ímpar, o resto, ou a diferença foi par. Isso quis dizer que você respondesse a questão com atenção e marcasse a resposta certa. Então, isso foi uma dica para você ver que a diferença entre dois números ímpares será sempre um número par. Muito bem. Se você respondeu assim, você acertou, ok? Então, vejamos a próxima questão. Já na letra B diz: a diferença entre um número ímpar e um número par será sempre um número. A diferença entre um número ímpar
E um número par será sempre um número par ou ímpar? Será sempre um número ímpar. Então, vamos anotar a letra B, um ímpar, ok? A diferença entre um número ímpar, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo, 9, 9, vamos fazer, por exemplo, 29. 29 menos 29 é ímpar, menos 12. 2, você tem R$ 2. Quer completar 9, falta 7. E você tem R$ 1. Quer completar 2, falta... Você tem R$ 1, quer completar 2, falta 1. Então, 17 é um número ímpar. Então, a diferença entre um número ímpar, 29, e o número par, 12, o nosso exemplo, será sempre um número par? Não, um número ímpar. Muito bem. Agora, vamos à próxima questão que diz: junte com um colega e crie outra regra. Que regra você criou? Vejamos bem. Vejamos aqui o seguinte. Vamos fazer aqui 8 menos 2. Eu tenho 2, quero completar 8. Falta quanto? Falta 6. 2, 8 é par. 2 também é par. Vejamos mais. 12 é um número par, menos 8 também é um número par. Eu tenho 8, quero completar 12. Está lembrado? Porque eu estou dizendo isso, não está? Então, 8, quero completar 12, faltam 4, ok? Eu não tenho nada, quero completar 1, é assim? É não, por quê? Porque o 12, vamos pegar um daqui e colocar aqui. Eu tenho 1 e quero completar 1, não falta nada. Você já sabe porque eu fiz isso, não sabe? Isso aqui, para se tornar mais fácil, já expliquei em uma outra aula, não é verdade? Então, se 12 é par e 8 é par, o resultado foi um número par. Então, vamos colocar uma outra regrinha que o nosso ou o seu coleguinha de sala respondeu. Ele disse o quê? A diferença entre dois números pares será sempre um número par. E aí, você concorda com a outra regra que o seu coleguinha colocou na resposta? Com a outra regra que ele criou, que a diferença entre dois números pares será sempre um número par? Veja, ele colocou aqui, ó, 2, 8 par, 2 par. Deu a diferença, um número par. 12 é par, 8 é par. A diferença deu um número par. Então, por isso, ele provou que a diferença entre dois números pares será sempre um número par. E então, você concorda? Se não concorda, é só colocar nos comentários que não concorda, tá bom? Então, hoje tivemos mais uma aula de matemática,
onde falamos sobre o quê? Sobre a operação, recordando a operação subtração, ok? Então, para você que está vendo esta aula, muito obrigado. E dê aquele seu joinha, comente e até a próxima aula, se Deus assim permitir, tá bom? Tchau.